entregar-se aos amargores domésticos, porque Cusa, seu companheiro de lutas, não aceitava as claridades do Evangelho. Certa feita, sabendo que Jesus descansava em casa de Simão Pedro, Joana foi ter com o mestre e lhe expôs a longa série dos padecimentos domésticos decorrentes das divergências religiosas havidas entre ela e o seu esposo. Alto funcionário de Herodes, Cusa não tinha uma posição religiosa definida, dividindo as suas preferências, ora com os deuses romanos, ora com a comunidade judaica, o que lhe permitia manter uma vida fácil e rendosa. Depois de ouvir a longa série de reclamações, Jesus obtemperou: Joana, só existe um Deus que é nosso Pai e só existe uma fé para a nossa relação com o seu amor. Certas manifestações religiosas do mundo não passam de vícios populares em hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra, e eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se a batalha sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde já. Teu companheiro não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim, pois não se encontraria ligada a ele se não houvesse uma razão justa para tal. Em nome do Evangelho, deve amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médicos. E jamais ouvide que não podemos colher uva nos abrolhos, mas podemos amanhar a terra que produziu cardos envenenados, a fim de que nela mesma cultivemos a videira de amor e de vida. Joana deixava entrever, no brilho suave do olhar, o alívio que aquelas palavras lhe proporcionavam no ser. Mas patenteando todo o seu estado d'alma, ela redarguiu: Senhor, sinto dificuldade imensa no entendimento recíproco no âmbito do meu lar. Mas não julgueis acertado que lute para impor a sua verdade ao meu companheiro? Em assim o fazendo, não estarei reformando-o para o vosso reino e para os céus? Ao que Jesus lhe respondeu: Joana, quem sentirá maiores dificuldades em estender as mãos fraternas? Aquele que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate nas ondas da ignorância e da indolência do Espírito? Quanto à imposição de ideias, acentuou Jesus, expressando a importância das suas palavras. Por que Deus não fulmina os tiranos da terra? Por que não extermina o conquistador desalmado que espalha dor e desolação com as forças sinistras da guerra? A sabedoria divina não extermina as paixões, transforma-as. Às vezes, aquele que semeou cadáveres pela terra, desperta para o Pai com apenas uma lágrima. Ama teu companheiro como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir aquilo que não seja razoável. Deus não trava contendas inúteis com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. E quando convocada, fala o verbo doce ou enérgico da salvação conforme as circunstâncias. Volta ao lar e ama teu companheiro como material divino que Deus colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de amor e de vida. Joana endereçou um olhar de agradecimento ao Cristo e ainda pôde ouvir as suas últimas palavras a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Desde aquele dia memorável para a sua existência, Joana passou a pautar todos os seus atos da sua vida no legado de amor que Jesus lhe confiara. Procurou sepultar todas as características inferiores do seu companheiro para exaltar apenas aquilo que ele tinha de bom. Lembrava que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele Pai que do céu lhe compreendia o sacrifício. A força perseverante lhe multiplicou os bens da fé. Mais tarde,
o céu lhe enviou um filhinho que veio multiplicar os seus afazeres. Contudo, as perseguições políticas acabaram por desabar sobre a existência do seu esposo. Torturado pelas dívidas insolváveis, pelas ideias odiosas de vinganças, pelas vaidades feridas, pelas chagas que lhe verminavam o corpo, o ex-intendente de Antipas retornou ao mundo espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Joana, contudo, manteve-se firme, procurou trabalho para sobreviver com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamavam a atenção tomadas de respeito humano, mas Joana as esclarecia que Jesus igualmente havia calejado as suas mãos nos serrotes da carpintaria humilde. Com a nobre dama de Cafarnaum, esqueceu a nobreza da vida material, dedicou aos filhos de outra mãe, aos trabalhos domésticos mais comezinhos, para que seu filhinho pudesse ter pão. Mais tarde, quando a neve das experiências lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, Joana era carregada no bojo de uma galera romana, na qualidade de serva humilde. No ano 68, quando a perseguição ao cristianismo ia intensa, num dos espetáculos sucessivos do circo, vamos encontrar uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura ordenou um dos executores das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Joana contemplou o céu sem esboçar uma palavra de reação ou de queixa. Então, o açoite vibrou sobre o dorso nu do rapaz, que exclamou entre lágrimas: abjura, minha mãe, abjura, não vê que nos perdemos? Repudia a Jesus, abjura, se não for por ti, que seja por mim, que sou jovem e quero viver. Pela primeira vez, a fonte das lágrimas jorrou dos olhos da nossa Marte, porque as rogativas do filho eram como espadas de angústias a lhe retalhar o coração. Naquele instante, Joana lembrou-se da sua existência inteira, do lar risonho e festivo, das horas de venturas, da maternidade, da desesperação e morte do seu companheiro, das necessidades mais duras. Recordou também que Maria fora mãe, e ao ver o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soube se conformar aos desígnios divinos. Com alegria suprema em sua alma, recordou de Jesus em casa de Simão Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, reunindo capacidade sobre-humana, Joana concentrou a primeira vítima ensanguentada, que era seu filho, e lhe disse: cala-te, meu filho. Jesus, que era puro, não desdenhou ao sacrifício. É preciso saber sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Naquele instante, os algozes lhe incendiaram em derredor achas de lenhas embebidas em resinas inflamáveis. Em poucos instantes, as labaredas lhe lamberam o corpo envelhecido. Joana contemplava aquela massa do povo que não lhe compreendia o sacrifício. Os gritos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes lhe cercaram de impropérios a fogueira. Foi só isso que o teu Cristo te ensinou? A morrer? E Joana agora, reunindo toda a sua capacidade de resistência, ainda teve forças para redarguir: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Foi nesse exato instante que ela sentiu as mãos consoladoras do Cristo a lhe tocarem suavemente os ombros, e a sua voz inesquecível a lhe dizer: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou.
Meus irmãos, quando nós nos reportamos a essa história da lavra de Humberto de Campos, ditada pelo lápis mediúnico de Francisco Cândido Xavier, que está lá no livro Boa Nova, intitulado Joana de Cusa, essa lição está intitulada Joana de Cusa, nós o fazemos para debater a questão da fé. Será que a gente tem fé? Será que a nossa fé é ativa? Será que a nossa fé é corajosa como a da Joana de Cusa? Imaginemos, meus irmãos, essa cena narrada no livro. Ela viu Jesus, teve contato com Jesus uma vez. E ela morre na fogueira ao lado do seu filho que clamava: mãe, repudia Jesus, simplesmente diga que nós não o conhecemos, nós já nos perdemos. E ela só diz assim: cala-te, meu filho. Jesus, que era puro, não desdenhou ao sacrifício. Acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E ela morre queimada na fogueira ao lado do seu filho, em nome dessa fé que ela adquiriu com o contato com Jesus. Meus irmãos, quem é esse Jesus que tocava tantos corações? Esse Jesus que contagiava as criaturas por onde ele passava, que era seguido por multidões, aquelas pessoas simples, aquelas pessoas do povo, doentes, coxos, paralíticos, cegos. Quem eram essas criaturas que o Cristo conseguia tocar com tanta paixão? Aquela época, meus irmãos, a perseguição ao cristianismo, quando ia intensa, os cristãos eram jogados, atirados nos circos do martírio, para ser devorados pelas feras, para serem devorados pelas feras. E eles iam cantando hinos de louvor a Deus. Que coragem tinham esses cristãos primeiros da nossa era para entregar a sua vida num circo, porque eles acreditavam na palavra do Cristo, nessa boa nova nascente. Nós falamos de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um perseguidor implacável dos cristãos. Ele vê a imagem do Cristo no caminho de Damasco, e o Cristo lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso toca tão profundamente o coração dessa criatura que ele se transforma num dos maiores divulgadores da boa nova. Ele enfrenta preconceito dos amigos, da família, de todo mundo. E ele vai, em nome de um ideal, pregar a boa nova nascente. Só porque o Cristo lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejamos, meus amigos, como que poderia hoje nós sermos fiéis a esse Cristo? Será que Ele espera da gente que nós morramos na fogueira? Esse testemunho de fé, Ele exige da gente? Obviamente que não. Os tempos mudaram, o mundo evoluiu. Hoje o cristianismo já se assentou na face da terra, porque são 2000 anos que já se passaram. E agora Ele não quer de nós mais esse testemunho de fé para que a gente dê a nossa vida pela causa dEle. O que Ele quer de nós hoje é totalmente diferente. E nós ainda não conseguimos compreender a profundidade dessa mensagem. Nós ainda não conseguimos compreender. O amor que o Cristo vem nos pregar, ele é um amor que transcende qualquer tipo de interesse. Qualquer tipo de interesse. É um amor que a gente ainda está longe de vivenciar e de compreender. Nós entendemos o amor filial, nós entendemos o amor maternal, nós entendemos o amor entre os amigos, entre os cônjuges, mas nós não conseguimos ainda entender esse amor que o Cristo nos desafia a desenvolver, que é um amor que não tem nenhum tipo de interesse da vida material.
É um amor que transcende qualquer barreira e qualquer fronteira. Amar pelo prazer de amar. Amar como expressão máxima de sentimento que está dentro de nós mesmos. Nós não conseguimos compreender. Porque a gente fala assim, quando Cristo fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele simplesmente sintetiza aquilo que já estava na lei. Mas ele vai muito mais além do que isso. Porque ele fala assim, ele nos desafia a amarmos os nossos inimigos. Vejamos a profundidade de uma mensagem dessa. Ele fala para a gente orar e amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos espezinham. E hoje, na atual conjuntura, depois de 2000 anos da sua mensagem, às vezes a gente não consegue amar nem aquele que a gente chama de amigo. Às vezes a gente não consegue amar nem aquele que está dentro do nosso lar, que é o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares. Quiçá poderemos amar os nossos inimigos. Mas é óbvio, essa mensagem do Cristo ela é revolucionária, porque ela quebra todos os paradigmas de até então. Ela revoluciona à medida que ela nos desafia a vencermos as nossas próprias imperfeições. E esse amor que ele nos fala, que é o caminho para a nossa melhora interior. Porque no final das contas, meus irmãos, essa fé que contagia, essa fé que ele propagava, na verdade ela não pode ser simplesmente artigo de fé. Ela tem que ser fé raciocinada, ela tem que ser fé em ação. A caridade é fé em ação, essa fé tem que ser ativa. E é isso que é o convite do Cristo. E a fé, ela tem as suas vertentes. Ela tem a fé humana, ela tem a fé divina. A fé não se prescreve. Quantas criaturas falam assim, poxa, eu queria ter 1/10, 1/20 dessa fé que a Joana teve, mas eu não tenho. Eu não tenho fé nem em mim. Como é que eu posso ter fé em Deus? Como é que eu posso ter fé nas outras criaturas? E a gente vê muitas pessoas falando assim, mas não tem uma receitinha para a fé? Como é que eu faço? Eu estou louco para adquirir essa fé. Como que eu faço? E realmente, se a gente for lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai ver que os Espíritos dizem isso. A fé não se prescreve. Se a fé não se prescreve, se a fé não tem receita, mas ela tem uma forma de ser adquirida. Como que ela é adquirida? Como que a gente vê criaturas passando por problemas semelhantes, e uma desesperada e a outra calma e tranquila? E os problemas são praticamente os mesmos, são idênticos. Como que uma criatura está munida da fé e a outra está vacilante? Porque são espíritos diferentes, que já desenvolveram dentro de si mesmas suas potencialidades. E é o caminho de todos nós, desenvolver dentro de nós mesmos essas potencialidades que nós temos. Essas potencialidades têm que nos guiar, mas para que elas nos guiem, nós precisamos primeiramente traçar as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? É uma pergunta que cada um de nós precisa fazer para si mesmo. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é da vida material? Não tem problema. Nós vivemos a vida material. Nós temos necessidade da matéria. Nós precisamos da matéria para evoluir também. Porque se o homem desdenhasse de todo da matéria, a gente estaria ainda vivendo no tempo da caverna, procurando onde nos abrigar, procurando o que comer. A gente não teria esse desenvolvimento material que o mundo nos oferece hoje. O conforto que a gente tem hoje, o acesso às coisas que a gente tem hoje, a gente não teria. Se o homem relegasse a vida material ao máximo, ele não pode fazer isso. Nós precisamos da vida material. Nós podemos ter prioridades na vida material sem problema nenhum. Mas a gente não pode olvidar as prioridades que nós temos que ter da vida espiritual. Porque essa é perene, essa permanece. A nossa vida material, a matéria que nos servir aqui na terra, ela fica.
Mas o que a gente conquista verdadeiramente para a nossa alma, esses valores, eles são perenes para os nossos espíritos. Eles nos acompanham, ninguém perde a sua individualidade por uma simples mudança de plano. Ninguém perde. E isso a gente carrega. E o que se leva dessa vida? Todo mundo fala assim, as boas lembranças. Não, não se leva só as boas lembranças, não. Nós levamos as lembranças. Elas podem ser boas e podem ser más, de acordo com aquilo que a gente tiver feito agora, nessa nossa existência. São essas lembranças que nós vamos levar, porque o resto vai ficar. E olha só a nossa condição de espíritas ao retornar à vida espiritual. Porque muita gente acha que nós vamos passar por um tribunal divino, né? Que vai estar Deus sentado lá, vai ter alguém nos acusando, alguém nos defendendo, e a gente vai ser julgado, né? Parece que a gente tem ainda essa ideia equivocada do retorno à vida espiritual. Porque na verdade, nós não vamos enfrentar esse tribunal divino. O tribunal que a gente enfrenta no retorno à vida espiritual é o tribunal da nossa própria consciência. É a nossa consciência que é o tribunal maior da nossa vida. E essa doutrina espírita, ela é tão abençoada porque ela nos dá o norte. Ontem eu estava conversando com um amigo que o pai era espírita, meu mestre, o Ultimato Fava, o pai dele, eu fiz estágio quando eu estava fazendo o curso de Direito, eu fiz estágio com o pai dele era um espírita de escola, aprendi muito, era orador espírita, e ele, amigo meu, eu estava conversando com ele ontem, falei, Ricardo, você não tem religião? Não, eu não tenho, eu sou agnóstico. Eu falei, mas por que você não tem religião? O que acontece? Teu pai era espírita, teu pai nunca conversou com você sobre espiritismo? Conversou, mas isso não me toca. Eu falei, não te toca? Não, isso não muda a minha vida. Eu procuro ser uma criatura boa. E eu falei assim, mas você conhece a doutrina espírita, pelo menos? Eu falei, eu não gosto de religião, porque as religiões, elas colocam peias na gente. As religiões limitam. Eu falei, então você está equivocado. Procura conhecer o Espiritismo, que você vai ver que é a doutrina mais liberal que existe na face da Terra. É uma doutrina que não impõe nada a ninguém. Ela não impõe conduta nenhuma a ninguém. Não tem dirigente espírita que fica o dedo em riste para nós, como se fosse fiscal da consciência alheia, nos dizendo o que nós fazemos, o que temos que fazer ou não fazer. Não existe isso na doutrina espírita. Fala, mas não? Eu falei, não existe. Te desafio a conhecer melhor essa doutrina, para que você faça uma avaliação sobre isso. Porque o Espiritismo não impõe nada mesmo a nós. Ele nos dá uma direção, ele nos dá um norte. O nosso conhecimento, à medida que vai se aprofundando pela doutrina espírita, que vai moldando, realinhando a nossa vida, mas não por imposição de alguém, por uma imposição do artigo de fé, não. Por imposição da nossa própria consciência, que vai distinguindo o certo do errado, o bem do mal. O que aproxima, o que nos distancia da lei de Deus. E nós, voluntariamente, sem nenhum trauma, nós vamos realinhando a nossa vida, nós vamos deixando de lado aquilo que já não nos interessa mais e procurando aquilo que são verdadeiros valores, por causa das prioridades que nós traçamos para a nossa própria vida, porque são esses valores que se perpetuam. Aí ele falou, é assim? Eu falei, mas tudo bem, tudo tem o seu tempo, o tempo é de Deus. Não adianta eu catar esse meu amigo do coração e colocá-lo forçosamente na casa espírita. Eu só dei uma dica para ele. Então você está equivocado em relação às religiões, porque essa é diferente. E é diferente mesmo, porque essa nos esclarece. Nós estamos falando de fé, a diferença, com todo o respeito a todas as religiões, nós aceitamos todas as religiões, mas nós temos um diferencial aqui que se chama fé raciocinada. Aqui, a fé não é imposta, não tem artigo de fé que nos é imposto. Nós raciocinamos e adquirimos essa fé, porque a gente chega com a coerência a conhecer a essência de Deus naquilo que nos é possível, a nos conhecermos também
E tudo isso vai fazendo com que a gente vá realinhando as nossas condutas e mudando as nossas prioridades dia a dia. E nos fortalecendo cada vez mais para a vida espiritual, em detrimento da vida material. Os nossos valores vão mudando a partir do momento que a gente vai angariando esses conhecimentos que são libertadores. A doutrina espírita é libertadora. Por isso que quando a gente retorna à vida espiritual e a gente faz o balanço da nossa própria consciência, e a gente às vezes vai se frustrar por não ter aproveitado melhor o tempo que a gente teve aqui, nós não podemos falar assim, eu não sabia. Porque aquele que mais é dado, mais será cobrado. Nós sabemos das nossas obrigações. Cada um sabe dos compromissos que assumiu na vida espiritual antes de reencarnar. Mas os compromissos que ele assumiu foram consigo mesmo. E se frustrarem esses compromissos, quando a gente retornar à pátria espiritual e tiver que passar em revista a nossa consciência, nós vamos nos decepcionar, mas conosco mesmo. Porque a gente vai falar assim, poxa, eu podia ter aproveitado melhor, eu podia ter feito mais em favor dos outros, em favor da minha própria evolução. Então, meus irmãos, essa missão que a gente tem aqui, ela é individual de cada um de nós. Nós é que sabemos os nossos compromissos. E outro dia, eu ouvi uma amiga lá da Casa Espírita falando assim, todo mundo usa aquela expressão, né? O tempo urge, como seja, o tempo... Ela falou assim, não, o tempo ruge, como se o relógio estivesse dizendo para nós, acorda amigo, gritando para nós, acorde, o teu tempo está passando, a vida está passando, está se escoando, o que você está fazendo com esse tempo precioso que você tem aí? O que você está fazendo? Você tem aproveitado isso? E meus irmãos, quando a gente fala isso, a gente fala porque nós precisamos, a cada momento que a gente pode, passar em revista a nossa consciência mesmo. E ver o que a gente está fazendo, se a gente está sendo útil na medida das nossas forças, se a gente está aproveitando o nosso tempo com coisas que são duradouras para a nossa vida espiritual. A gente tem que fazer esse exercício, esse balanço da nossa consciência dia a dia, porque é isso que nos permite nos autoconhecermos, realinhar as nossas condutas, porque ainda dá tempo, olhar para dentro de nós mesmos e ver se essa fé que a gente tem está revertendo em melhora interior para nós mesmos, porque eu posso acreditar em todos esses artigos de fé que a doutrina espírita nos propõe. Eu posso acreditar na existência de Deus, eu posso acreditar na imortalidade da alma, eu posso acreditar na reencarnação, pluralidade de mundos habitados, eu posso acreditar na comunicabilidade dos espíritos. Tá bom, e daí? Isso está me tornando uma criatura melhor? Se eu tiver que retornar à pátria espiritual agora, eu volto com a minha consciência tranquila do meu dever cumprido? Eu vou temer algum olhar perqueridor? A gente precisa saber disso, né? E isso é o papel nosso enquanto espírito, de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E está procurando aproveitar todas essas oportunidades de nos tornarmos criaturas melhores. Porque no final das contas, tudo isso tem que nos conduzir a quê? A fé, o conhecimento, a doutrina, a transformação íntima. Não tem outro objetivo que não seja esse. Retornar melhor do que nós chegamos. E muitas vezes nós nos equivocamos. Nós achamos, eu estou indo à casa espírita, eu estou indo no passe, eu estou contribuindo com uma obra assistencial, estou fazendo... E achando que isso é o suficiente para nós. Quando eu reporto esse comentário, eu gosto muito de me referir ao livro Voltei. O livro Voltei é um brochurinha fantástico, que nos dá uma lição muito grande de como é o retorno à vida espiritual. Ele conta a história do irmão Jacó. O irmão Jacó, na vida real, foi Frederico Figner. Ele é um judeu que veio para o Brasil muito novo, e ele fez uma fortuna, ele se radicou na cidade do Rio de Janeiro e fez uma fortuna. Ele tinha
uma gravadora de discos que chamava Odeon, e ele era um espírita de escola. Ele fala isso no livro, que o espiritismo era a razão da vida dele, era a paixão da vida dele. Ele se dedicava à casa espírita que ele frequentava, ele era membro da Federação Espírita Brasileira, ele trabalhava nas sessões mediúnicas na condição de orientador, e ele era uma criatura de coração muito generoso. Ele aproveitava as oportunidades que ele tinha de fazer o bem, inclusive materialmente. Ele, quando a gripe espanhola chegou no Brasil, ele pegou a mansão que ele morava e transformou num hospital, porque os hospitais estavam lotados, não tinha mais onde receber gente. Ele transformou a casa dele num hospital para receber esses doentes e foi trabalhar lá na condição de enfermeiro. Ajudar a receber aquelas criaturas. Aquele lugar no Rio de Janeiro que chama Retiro dos Artistas, que é como se fosse um asilo para os artistas que ficam velhos e não têm onde morar, ele doou o terreno para construir aquela casa, e ele dizia assim para os amigos da casa espírita, que tão logo ele desencarnasse, se ele não fosse para mundos felizes ou reencarnasse imediatamente, que ele ia manifestar-se dando detalhes de como é esse processo do desenlace do espírito, porque ele se cria numa condição espiritual muito favorável pelos trabalhos que ele realizava na casa espírita, pelo bem que ele fazia em favor do próximo. Mas ele teve uma decepção tão grande, mas tão grande quando ele retorna à vida espiritual, porque ele entra num transe da morte, ele entra num momento de desespero. E ele precisa do concurso da sua filha Marta, que já havia precedido-o no túmulo. Ele precisa do concurso do Amaro, que é esse espírito que o ajudava na orientação espiritual nas sessões mediúnicas da casa. Ele precisa do concurso de nada mais, nada menos de Bezerra de Menezes, que era um amigo das lides espíritas na Terra, que o ajudou cortando os laços fluídicos dele com o corpo. E é um livro bacana, porque ele vai contando todos esses detalhes, ele vai falando da sua frustração de ver que esses espíritos que o auxiliavam tinham luz própria, ele não tinha. Ele olhava para si e falava, mas e a minha luz, por que eu não tenho? E ele vai dando detalhes de como foi o velório dele. Ele diz que ele chegava na casa dele para entrar, onde estavam velando o corpo, o Bezerra fala assim para ele, não entra aí, porque agora você não consegue, a vibração aí está muito negativa, está em teu desfavor. Mas por quê? Porque eles estão conversando aí, conversas fúteis, querem saber quem que vai pagar as despesas do funeral e tudo mais. Aí ele olha para a rua, vê um carro estacionado com luzes safirinas saindo daquele carro, o Bezerra fala, aí você pode se aproximar, porque aí são pessoas verdadeiramente amigas em prece para o seu desligamento. Ele vai narrando no livro as suas frustrações, ele precisa ir para a praia para recobrar as suas energias, ele passa sob umbral, ele vai conhecer a obra onde a sua filha trabalha no mundo espiritual, ele encontra alguns espíritos que ele havia doutrinado na condição de doutrinador, na sessão mediúnica. Ele vai narrando toda essa trajetória que ele teve até que ele encontra a sua própria luz no final do livro, né? Ele encontra a sua luz própria e ele fica feliz de ter essa luz própria. Mas o que me chamou mais a atenção nesse livro, meus irmãos, não é propriamente a sua narrativa do desenlace. O que me chama mais a atenção é o que ele fala lá na introdução do livro. Porque ele fala assim, é a vocês, membros da grande família espírita, que tanto desejei servir, que ora grafei essas palavras, abre aspas, não se julgueis quitados com a lei, por haverem se dedicado a pequeninos afazeres de solidariedade humana. Vejamos, meus irmãos, aquilo que ele achava que era obra grandiosa, que o credenciaria para mundos felizes ou para uma reencarnação imediata, em pouco tempo ele chegou à conclusão de que eram pequeninos afazeres de solidariedade humana. Aí ele manda uma mensagem para a grande família espírita que ele tanto desejou servir. Não se julgueis quitados com a lei, por haverem se dedicado a pequeninos afazeres de solidariedade humana. Aí, meus irmãos, essa mensagem é para nos chamar a atenção, nós verdadeiramente espíritas, que muitas vezes a gente fala, nós somos espíritas, teve gente que me contestou, não, eu não sou espírita, eu estou tentando ser espírita. Não,
Todos nós que estamos aqui hoje, participando dessa palestra dos passos, nós somos espíritas sim. O que nós estamos tentando ser é criaturas melhores. É isso que nós estamos tentando ser, mas nós somos espíritas sim, de verdade. Porque o próprio Kardec nos fala lá no Livro dos Espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que ele faz para refrear em si mesmo as suas más tendências. Todos nós que estamos aqui, deixamos o nosso lar nessa segunda-feira à noite, viemos para cá, nós estamos fazendo o quê? Buscando realmente a nossa transformação íntima, a nossa melhora interior. Então, que aquilo que a gente aprende aqui na casa, possa ser utilizado na nossa vida de relação, que nós aproveitemos as oportunidades que a gente tem e começar a fazer essa mudança quanto antes, dentro de nós mesmos, dentro do nosso lar, que é o nosso ninho sagrado. Transformar o nosso lar no melhor lugar do mundo. E eu estou falando lar, eu não estou falando casa não. A casa é um material, o lar é aquilo que eu coloco dentro daquele lugar material. Esse lugar tem que ser o lugar mais gostoso do mundo, tem que ser um lugar que eu anseie a voltar, a retornar, porque é ali dentro que a gente começa a nossa verdadeira transformação. É com os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos parentes, ali que a gente começa. E muitas vezes a gente tem se esquecido do valor que a família representa para nós. Os Espíritos nos falam, na questão 755 do Livro dos Espíritos, que o relaxamento dos laços familiares importaria na recrudescência do espírito, ou melhor, do egoísmo, na recrudescência do egoísmo. Ou seja, se a gente relaxar os laços familiares, não der o valor que a família merece, o egoísmo vai voltar com força total na Terra. E, gente, qual é a maior chaga que nós carregamos dentro de nós, se não o egoísmo? Kardec mesmo nos fala que é a mais difícil de se desenraizar, essa chaga do egoísmo, porque ela está na base de todas as mazelas que nós carregamos dentro da nossa alma. Então o combate é do nosso egoísmo, isso começa a acontecer dentro do nosso lar. Deus é tão bom, mas tão bom para conosco, que Ele permite que nós reencarnemos com os espíritos que nos são afins, com os espíritos que nós amamos. Porque na maioria das vezes, dentro do nosso lar, são espíritos que se amam, se amavam antes, se amam durante e vão se amar depois dessa reencarnação. É a chamada família espiritual que nos fala Joana de Ângeles, que nos fala Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Essa família de espíritos que estão unidos pelos laços do amor. E muitas vezes lá dentro da nossa casa, aquelas pessoas que a gente tem que amar, que tem que respeitar, a gente está perdendo essas oportunidades, nós estamos desdenhando desses compromissos. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades, meus irmãos, realinhar as nossas condutas, procurar cada dia um pouquinho. Ninguém dá saltos largos na evolução. A nossa atividade é pequenina, é hoje, amanhã, depois, a hora que a gente perceber, nós já transformamos-nos. E muitas vezes a gente fala assim, eu quero transformar minha esposa, eu quero transformar meu filho, eu quero transformar meu amigo, eu quero transformar a casa espírita, eu quero transformar o meu ambiente de trabalho, e a gente não transforma ninguém, porque o primeiro a ser modificado somos nós mesmos. E quando a gente faz aquela viagem interior para dentro de nós mesmos, a gente vai descobrir que tem muita coisa dentro de nós que ainda precisa ser modificada. Santo Agostinho nos desafia a fazer essa viagem interior, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Ao final de cada jornada, passar em revista a vossa consciência para saber o que você fez durante o seu dia, se você cumpriu com seus compromissos morais e espirituais, se você aproveitou as oportunidades que você tinha para se tornar melhor. Ele nos desafia a fazermos diuturnamente o balanço da nossa consciência. E ele vai dizendo assim, depois que você fizer esse balanço, identificar as coisas ruins, ele fala assim, e arrancai dali as más tendências, como se arrancam as ervas daninhas de um jardim. Ser espírita, meus irmãos,
É compromisso sim, mas é compromisso com a nossa própria consciência, é compromisso com a nossa própria verdade. Então, meus irmãos, se nós conhecemos a verdade, essa verdade vai com certeza nos libertar, que procuremos o quanto antes lançar mão às obras que vão fazer essa verdadeira transformação dentro de nós mesmos e quiçá possamos nós retornarmos à pátria espiritual sem temer nenhum olhar perquiridor, com a consciência tranquila do nosso dever cumprido. Muita paz a todos. Nós convidamos os nossos companheiros passistas a tomarem seus lugares, a fim de que possamos aproveitar esse momento de emanação, de troca, de amor sublime que nos é direcionado, que reconduz os nossos pensamentos, harmoniza o nosso corpo físico e ordena as nossas vibrações espirituais. Eu peço ao nosso companheiro orador, o Douglas, a fim de que nos conduza em prece o nosso companheiro Glauber com a melodia. Vamos então, meus irmãos, continuar nesse clima de paz que esse ambiente nos proporciona, nessas vibrações salutares que são emanadas do mundo maior, em favor do coração de cada um que aqui está. Nos sintonizemos com a espiritualidade maior, para que o passe possa cumprir o seu verdadeiro efeito, que é o equilíbrio do corpo, da alma, do perispírito. Que essas energias salutares que são doadas pelos médiuns, potencializadas pela prece que eles fazem em favor de todos nós, que elas possam realmente estar dentro do nosso ser, nos ajudando nesse equilíbrio que tanto buscamos, essa vida em equilíbrio que é necessária, como nos fala o Espírito de Meimei, o equilíbrio para tudo, o equilíbrio para o trabalho, o equilíbrio para o sexo, o equilíbrio para a refeição, o equilíbrio até para amar. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos esse verdadeiro eu dentro de nós mesmos, a conhecermos as nossas mazelas, a envidar os esforços para reformar aquilo que em nós ainda precisa de mudança. Que os Espíritos amigos nos municiem com essa fé ardente que nos faz remover as montanhas, aquela que Jesus falou que se fosse do tamanho de um grão de uma mostarda e dissesse ao monte, transporta-te daqui para lá, ele se transportaria. E essas montanhas que o Cristo nos refere, não são as montanhas materiais, mas as montanhas dos vícios que ainda trazemos arraigados na nossa alma. Que essa fé que contagiou Joana de Cusa possa também nos contagiar nessa luta imorredora que precisamos travar contra as nossas imperfeições. Que os espíritos amigos dessa casa possam nos guiar no caminho do bem, nos fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo, principalmente naqueles momentos difíceis que a vida com certeza irá nos reservar, para que nós tenhamos coragem de seguir lutando, de saber que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, os problemas que nós tivermos que passar, que eles nos ajudem, Senhor, a passarmos com coragem, com galhardia, com a cabeça erguida, na certeza de que Deus é Pai de infinito amor e de infinita bondade, e que jamais desampara a nenhum dos filhos seus. Senhor, que noite de alegria e de gratidão, gratidão pela vida, pela família, pelos amigos, até mesmo pelos problemas. Gratidão por essa casa espírita que nos esclarece tanto, que nos fortalece a cada dia e nos dá coragem para seguir lutando e procurando cada vez mais sepultar em nosso íntimo as nossas más tendências. Que cada um retorne ao seu lar com o coração lavado, com a alma repleta de júbilo e com essa vontade morredora de continuar
trilhando esse caminho da evolução que é o destino de todos nós. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja.